Fala, loucos do bando, fala fiel, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha? Todo mundo sobreviveu aí? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo puto aí? Como é que vocês estão? Como é que tá o sentimento de vocês? O meu sentimento, rapaziada, é que tem muito jogo em São Paulo. Só que assim, o Corinthians foi muito mal hoje, né, família? O Corinthians... O Ramon aí fez uma puta cagada no primeiro tempo, né? Deu sorte ainda de conseguir consertar no segundo tempo e a tragédia não ser maior. Ainda teve chance de conseguir um golzinho no Maracanã, né? Mas, porra, acho que tá todo mundo puto aí com a exibição do Corinthians. Porém, um pouco aliviado de quanto foi o placar, 1 a 0. Pô, a gente tem condições de conseguir ganhar do Flamengo também em São Paulo por 1 a 0. Tem, claro que tem toda a repercussão ah, da questão das datas, né? Ainda não saiu o veredito aí do julgamento do STJD que o Corinthians entrou com uma ação aí, uma liminar aí para ver se a CBF volta com o calendário original, né, sem o pedido solicitado, né, pelo Flamengo e acatado pela CBF, né, para mudar e ferir o regulamento da Copa do Brasil, né. E aí a gente vê o que vai acontecer, né. Mas falando do confronto em si, fica aquele gosto do tipo, cara, foi ruim, foi péssimo, mas poderia ter sido pior, né, e ainda estamos vivos, né. Mas vamos lá, vamos debater o porquê dessa situação, né. O Ramon Dias foi a campo aí com uma equipe mexida, né? Até pela questão da quantidade de jogos, né? Vamos ver as explicações que ele também vai dar na coletiva, mas até imagino que seja por conta da batida de jogos, da sequência de jogos um em cima do outro que tá tendo aí, né? Nos últimos dias do Corinthians, né? Toda quarta e domingo, né? Terça e sábado. Então, ele tá cumprindo com o que geralmente ele prega ali de fazer esse revezamento, né? Esse rodízio no elenco, né, família? E ele também já tinha expressado diversas vezes nas coletivas que quando ele tivesse a quantidade decente de meias e volantes no time, ele preferiria jogar nesse 4-3-1-2, né, família? Que é um sistema bom, tava dando certo, só que depende, né? Nem sempre é o melhor sistema, o mais adequado para todos os jogos, né? E hoje ficou visível, e eu achei que o Felipe Luiz no sistema do Flamengo meio que jantou, né, o Ramon Dias no primeiro tempo e 1 a 0 saiu barato, né? Ramon Dias foi a campanha no 4-3-1-2, né, com o Hugo Souza no gol, na lateral direito o Fagner, né? A dupla de zagueiros André Ramalho e o Félix Torres, na lateral esquerda o Hugo. Os três volantes contaram com o Rian na cabeça da área, né, o Charles pela direita, o Coronado como esse terceiro meio-campista pela esquerda, né, o Garro na frente deles, no ataque Romero e o Hernandes, né, família? Alguns jogadores jogaram hoje, né, que são ditos titulares, porque não estarão disponíveis para enfrentar o Internacional, né, que em tese o Campeonato Brasileiro é a prioridade do Corinthians, né, como o Romero, que tomou o terceiro cartão amarelo contra o São Paulo, o Fagner, que foi expulso, e o próprio André Ramalho, né, família? O que acontece, pessoal? Duas coisas que eu queria citar aqui, tá? A culpa não necessariamente é dos jogadores, tá? Por isso que eu acho que foi um erro tático do Ramon Dias. Esse sistema 4-4-2, né, com um losango no meio, né, 4-3-1-2, né, como vocês preferirem, você precisa em algum ponto do time, ou com um dos dois atacantes, da dupla de atacantes, ou com um lateral, de um desafogo, um escape de velocidade nos flancos do gramado, né, nos setores de lado do campo, né, pessoal? Por quê? Porque senão o time vai ficar muito lento, o time vai ficar preso e o time não vai conseguir sair lá de trás. Culminado com o fato de o Flamengo estar jogando em casa, o Flamengo ser uma ótima equipe e com jogadores muito fortes fisicamente, e eles têm tinham um jogador hoje à disposição que o Corinthians não tem. Um estilo de jogador que o Corinthians não tem, que é o Bruno Henrique. Talvez o nosso Bruno Henrique fosse o Thales Magno, acho que o Thales Magno é um pouco mais lento do que o Bruno Henrique, né? Mas, enfim, o Bruno Henrique foi esse elemento de velocidade para o Flamengo, né? O Flamengo também veio num 4-4-2, só que diferente do Corinthians, eles tinham o Bruno Henrique. Então, como é que ficou? Jogou ali com um monte de meia, né? Dois volantes, né? O Gerson e o Pulgar. Era isso? Gerson, Pulgar, Arrascaeta... Isso mesmo, Arrascaeta e o De La Cruz de meias, e o Gabigol e o Bruno Henrique de atacantes, né? O Gabigol mais centralizado, o Bruno Henrique
caindo pelo lado esquerdo e um dos meias, né, o Gerson, De La Cruz ou Arrascaeta caindo pela direita, né? Atrai pela direita, eles tinham também um lateral muito forte ofensivamente, que é o Wesley pela direita, e pelo lado esquerdo você tinha o Bruno Henrique, mais o Alexandro, né, família? O Corinthians não tinha essas peças, além dos laterais ficarem fixos o tempo todo, né? Tanto o Fagner, que já, por questão física, não ser mais esse jogador que sobe muito, e o Hugo, por característica, por ficar preso lá atrás, né? O Corinthians foi amordaçado ali, acorrentado, e o Flamengo chegou rushando várias vezes, né? Outro aspecto, pessoal, quando você joga com dois meias, igual o Coronado e o Rodrigo Garro, e você fica numa posição defensiva, cara, você vai pedir pra tomar tapa na cara, né? Esse é o efeito colateral de, às vezes, você jogar com o Rodrigo Garro e o Igor Coronado. Eu acho que tem sistemas e sistemas e tem jogos e jogos que você pode utilizar os dois, né? Se você for ficar numa situação que você vai ficar lá atrás por muito tempo, eu acho que não é aconselhável você jogar com esses dois jogadores. Porque, mano, eles são franzinos. Característica física, né? Jogadores do Flamengo chegou tuchando ali, rushando, iam roubando bola de todo mundo. O Corinthians, até pela questão de não ter jogadores de velocidade, o Corinthians era agredido ali, não conseguia fazer nada. Aí a bola cai no pé do Charles, que é tipo uma parede, tá ligado, mano? Defensivamente o Charles vai bem, mas qualquer coisa minimamente criativa que ele precisa fazer de construção, o cara já é terrível, né, pra esse tipo de funcionalidade, né? Fora que a gente tinha muito arco no time e nenhuma flecha, né, como eu já tinha dito, sobre a questão de não ter o Bruno Henrique do nosso lado, né? Então, por exemplo, o Garro pegava na bola, o próprio Igor Coronado, que corre bem com a bola dominada, né? Mas eles buscam um passe em profundidade. O Romero não é esse cara de velocidade. O Romero é um cara mais combinativo. O Hernandes é um 9, né? Pivôzão. Então, o Corinthians ficou lá atrás e ficou sendo alvejado, né? Logo no começo do jogo, a Arrascaeta chutou um chute de fora da área muito bom ali, roubando a bola do Corinthians, né? E o Hugo fez uma boa defesa. Depois ainda teve mais uma jogada, foi uma letra do Gabigol também no cruzamento pelo lado esquerdo, que o Hugo Souza fez mais uma baita defesa. Teve também um cara a cara ali que o Corinthians saiu jogando errado também, e o Arrascaeta saiu cara a cara e o Hugo Souza fez uma boa defesa, né? E aí teve outra valência do Corinthians, né? A defesa do Corinthians ali, a saída de bola, meu Deus do céu, mano. Pô, toda a saída de bola, o coração tava na boca, mano. André Ramalho, Félix Torres, Hugo e Hugo Souza ali, meu Deus, ainda Rian e o Charles também ali, assustado no meio campo, sendo tomado as suas carteiras ali pelos atacantes do Flamengo, né? A gente tava pedindo para entregar o jogo, né? O Félix Torres mesmo adora uma emoção, né? Então, eu não sei como é que não saiu mais de um gol no primeiro tempo, né? E o gol do Flamengo sai, família, depois do Corinthians tá sendo espancado pelo Flamengo e sobrevivendo ali nas cordas, né? Sai de mais um erro ali na frente, o Corinthians não consegue manter a bola no campo de ataque. E aí o Flamengo veio no 2 contra 1 pelo lado esquerdo deles, nosso direito, né? Naquele sistema que eu disse, família, como não tem ninguém nas pontas e os laterais estão pregados lá atrás, você tem que trazer alguém para fazer um bico ali no lateral, mas é sempre tarde demais já, né? O Charles sempre estava chegando atrasado por questão de posicionamento, né? Porque também se ele abandona o meio campo fica exposto, né? Fica totalmente arrombado, né? É o efeito colateral desse sistema. E o Fagner, que estava indo muito bem contra o Bruno Henrique nos duelos individuais, ficou numa situação 2 contra 1, mano. Passou o Bruno Henrique e o Alexandro foi até a linha de fundo, e eu achei que foi falha do Hugo Souza, tá? Embora ele estivesse fazendo uma grande partida e fez um grande jogo ao todo, né? Você não pode tomar um gol que o cara chuta no seu canto, né? Esse é o meu ponto de vista, né? O Alexandre chutou no pé da trave, né? O Hugo Souza tentou adivinhar. Quando foi ver, a bola tava lá dentro já. 1-0 Flamengo, né? O Flamengo, obviamente, não conseguiu manter essa volúpia o primeiro tempo todo, e no final do primeiro tempo o Corinthians conseguiu se soltar um pouquinho mais, arrumar os escanteios, né? Teve um chute de fora da área do Rodrigo Garro, algumas chegadas ali com o Igor Coronado, né? Até parecia que poderia fazer uma pressãozinha no Flamengo, mas foi muito pouco ali. Foi só para não dizer que não atacou no primeiro tempo, né? Embora não tenha sido um bom primeiro tempo do Corinthians, alguns destaques. Achei até que Fagner foi bem no duelo contra o Bruno Henrique. O Hugo Souza foi muito bem, embora tenha falhado no gol do Flamengo. E o Garro e o Coronado, quando tiveram o mínimo de espaço ali, o Corinthians conseguiu dar uma respirada quando o Flamengo estava tentando recuperar seu gás ali, que fez uma pressão muito forte no início do jogo, né? Foram até que bem o Igor Coronado, né? Por que é importante salientar isso, né? Pelas alterações que o Ramon Dias fez no segundo tempo, né? A gente vai entrar nesse ponto aqui, né, família? E aí o que acontece, né? Acho que o Ramon Dias não se preparou muito bem para esse jogo, né? O Flamengo trocou de técnico, né? O Tite foi demitido. Seria uma boa o Tite ter continuado para hoje, né?
colocou o Felipe Luiz e mudou um pouco o jeito de jogar da equipe do Flamengo. Não sei se o Ramon Dias foi surpreendido ou se ele não estudou o Flamengo. A questão é que ele foi pego de calças curtas nesse primeiro tempo e a questão era saber como é que ia voltar para o segundo tempo. Qual que era o ponto, pessoal? Ele teria que entrar com algum elemento de velocidade para o segundo tempo e abrir um pouco mais o time do Corinthians, né? Seja para quaisquer das suas intenções, manter 1-0 e voltar vivo para São Paulo ou atacar o Flamengo. Porque deixar do jeito que estava, com as laterais desprotegidas, o Corinthians ia tomar mais gol, né? E aí, o que queria fazer, né? O Igor Coronado terminou bem o primeiro tempo, né? O próprio Garro também. E aí você tinha que ver, será que ele ia ir para um 4-3-3 de repente, né? Para colocar um Pedro Henrique da vida ou um cara ali de Giovani, sei lá, para abrir o Romero e ele mais o Hernandes, né? E aí ele deixaria 2 meias para buscar o ataque e tentar empatar com o Flamengo? Ia se expor um pouco mais, ou deixar 2 volantes e tirar um dos meias? Não. No segundo tempo ele voltou, não foi nenhuma coisa nem outra, né? No segundo tempo ele voltou num 5-3-2, né? Voltou com 3 zagueiros. E aí deu para entender o que ele quis fazer, né? Embora o início do segundo tempo não tenha sido muito bom. Ele sacou o Igor Coronado, sacou o Rian e sacou o Fagner. Entrou com o Mateuzinho, entrou com o Gustavo Henrique e entrou com o Martinez, né? Ele fez uma linha de 5 ali atrás, né? Com o Mateuzinho, Ramalho, Gustavo Henrique, Félix Torres e o Hugo. Na frente deles o Martinez, o Charles e o Garro. E no ataque ainda o Héctor Hernandes e o Romero, né? Qual que foi a ideia disso, né? Ele colocou um cara de velocidade na lateral direita para fechar o Bruno Henrique e também para ter um elemento de velocidade nas escapadas. A gente vai falar aqui ao decorrer do segundo tempo como que isso surgiu o efeito e protegeu ali com uma linha de 5, né, para não ficar tão exposto. Então ele consertou o problema tático que ele não tinha, que ele fez cagada no início, o Ramon Dias, né, família. Só que assim, não foi mil maravilhas, tá? O Corinthians voltou pro segundo tempo errando muito passe. O Torres e o Martinez, mano, o Martinez ele foi acertar um passe, acho que na casa dos 20 do segundo tempo. O Flamengo tomando a bola toda hora do Corinthians, né? Teve uma boa cabeçada do Léo Ortiz, que o Hugo Souza fez uma boa ponte. Teve um cruzamento na área que o Bruno Henrique cabeceou e foi na trave, numa cobrança de falta. E teve um cara a cara espetacular do Gerson com o Hugo Souza, né? O Corinthians perde a bola depois de mais uma marcação alta e o Corinthians entregando a paçoca ali com seus zagueiros. O Arrascaeta mete uma boa bola, sai Gerson e o Hugo Souza cara a cara, o Hugo Souza cresce. Defesaça, assim, defesa do jogo e salva o Corinthians, né? Depois desses sustos atrás de sustos, né? O Corinthians começa a crescer um pouco na partida, né? Como? O Galo começa a aparecer mais no jogo ali, por estar um pouco mais sustentado, né? Por ter jogadores para ele poder lançar, como o próprio Romero, o próprio Hernandes, agora o Mateuzinho. E o Mateuzinho começa a entrar mais no jogo fazendo toda a lateral direita, né? Teve uma boa jogada do Mateuzinho pelo lado direito, o Romero segue a jogada, né? Dá continuidade à jogada, corta a perna esquerda e bate, a bola vai na trave. Depois ainda o Corinthians teve outras chances, né? Uma outra bola na trave do Mateuzinho também, num contra-ataque do Corinthians. E também uma chance, eu acho que estava impedido, tá, o Héctor Hernandes, tá? Mas também um contra-ataque do Corinthians que ele saiu cara a cara com o Rossi, cortou os 2 zagueiros do Flamengo, chutou. E o cara travou o chute dele, né? O Hernandes perdeu muito tempo, né? Pra ele ser um pouco mais simples ali e finalizar. Talvez estivesse impedido, talvez, mas, porra, ele perdeu o gol feito, né? O Flamengo chegou ao seu segundo gol num cruzamento de perna direita do Alexandre ali. O Gabigol chegou antecipando a zaga do Corinthians, mas estava impedido. E, enfim, a reclamação que fica, talvez, estava conversando com meus amigos, né? Por que ele não manteve o Igor Coronado, né? Não sei se foi questão física, não sei se foi questão de estar pensando no jogo de sábado, que tem um curto espaço de tempo, né? Para o jogo importante contra o Internacional no sábado. Mas talvez eu tivesse deixado o Igor Coronado no lugar do Charles no segundo tempo, né? Você faz a linha de 5, deixa, sei lá, o Martinez, o Coronado e o Garro, pelo menos uns 15 minutinhos, 20. Mas não, ele deixou o Charles e também demorou muito para colocar o Carrilho, né? O Carrilho, mais uma vez, entrou muito bem no lugar do Charles, né? O Carrilho é um cara muito inteligente, muito frio, né? Inclusive um amigo meu do trabalho defende bastante o Carrilho na equipe titular, a gente estava conversando hoje de manhã. Dá os méritos aí pro meu amigo aí que estava defendendo essa ideia e estava correto, né? E já no final do jogo entrou também o Yuri no lugar do Héctor Hernandes também. O Yuri entrou daqui bem, né? Para dar uma correria no ataque do Flamengo. Mas o Corinthians também parece que se contentou no final do jogo ali com a tomar apenas 1-0. Não atacou como eu acho que deveria ter atacado no final do jogo, né? Eu falo isso porque teve um bom momento no finalzinho do jogo ali que teve um escanteio, o Garro bateu. O bate-rebate, o
o Romero finalizou e o Léo Pereira salvou em cima da linha o Flamengo, né, família? Então, sei lá, talvez um pouquinho mais de ambição do Corinthians, não sei. A questão é que o Corinthians, cara, teve um primeiro tempo irresponsável por causa do técnico, depois no segundo tempo uma série de erros individuais que já estava acontecendo no primeiro tempo, né? Agora pelo menos estava taticamente um pouco melhor, mas porra, ficar ali nas cordas do jeito que o Corinthians ficou, mano, dependendo do Hugo Souza, isso não é um estilo de jogo, né? Estilo de jogo Rock Balboa, né? Você apanha, 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 espera o cara cansar de tanto te bater e vai jogar. Complicado, cara, complicado. Bem verdade que o Romero perdeu um gol, né? O próprio Hector Hernandes, talvez a gente tivesse um pouquinho mais de sorte, a gente poderia voltar para São Paulo com um empate. Mas a verdade é que o Flamengo fez o suficiente para meter uns 2-3-0 no Corinthians, principalmente na primeira etapa, né? Pelo volume de jogo apresentado. Ficou barato e a gente volta vivo para São Paulo, né? Eu não acho que tá tudo perdido porque com uma simples troca de formação tática o Corinthians conseguiu anular o Flamengo, né? O Flamengo tem um monte de jogadores bons, né? O Arrascaeta, o De La Cruz, o próprio Gerson, né? O Bruno Henrique são individualmente muito bons, né, família? A gente tem menos jogadores desse quilate do que o Flamengo, né? Que uma jogada pode acabar com a partida, né? Mas foi isso, pessoal. Bom, vamos analisar aqui individualmente o pessoal, né? O Ramon Dias acho que foi mal, escalou errado, depois consertou a cagada que ele fez, talvez não tivesse feito as substituições mais inteligentes no tempo suficiente. Eu acho que ele vai se defender falando da questão da parte física, que ele, pelo menos ele tem essa narrativa construída nas coletivas, né? Pensando também na equipe do Internacional. Mas, por exemplo, se jogou o Galo uns 90 minutos. O Galo não vai jogar contra o Inter, vai jogar meio tempo? Ou vai esticar a corda, porque depois tem a parada FIFA? Não sei. O Ramon Dias vai ter que dar algumas explicações aí, embora algumas delas parcialmente eu entenda que ele vai responder, embora não concorde, tá? O Hugo Souza fez uma partida incrível, tá, família? É até foda falar do gol que ele falhou, que foi o lance decisivo do jogo, né? Que foi o gol do Flamengo, a partida acabou por 1-0. Mas o Hugo Souza fez, porra, uma série de milagres aí na partida, grande jogo do Hugo Souza, né? O Fagner, cara, eu achei que ele foi bem no primeiro tempo, tá? Talvez o pessoal vai xingar ele no gol do Alexandre, mas não foi culpa dele, mano. Fechou 2 do lado dele e ele tava indo bem contra o Bruno Henrique, tá? Achei que ele tinha que ter sido substituído mesmo no segundo tempo, por questão tática mesmo, era a única peça que a gente tinha pelo lado direito. Só se o Ramon Dias viesse no 4-3-3 e lançasse um Pedro Henrique ou o Giovani ali pela direita, né? Mas não sei se seria o ideal para encarar o Flamengo hoje. Ele voltou no esquema de 3 zagueiros e aí o Fagner teve que ser quicado da equipe. Achei uma partida ruim do Ramalho, tá? Pesado ali, errando passe também, não sendo confiável. Félix Torres, pelo amor de Deus, talvez tenha sido o pior em campo do Corinthians, né? O Félix Torres fez de tudo, absolutamente tudo para entregar o jogo. Passe tijolo pro Hugo Souza, saída equivocada, teve um passe, mano, no segundo tempo que ele cruza a zaga toda, assim, a linha de defesa toda do Corinthians. E, mano, passa num triz, assim, de 2 ou 3 atacantes do Flamengo ali. Os caras pegam a bola era cara a cara, mano. O Félix Torres doidão, mano. O Hugo Souza fez o feijão com... O Hugo Souza não, o Hugo lateral fez o feijão com arroz. E não dá pra esperar muito do Hugo, né? Ficou mais plantado ali. Teve dificuldades também, embora tenha marcado certinho, chegado junto, né? Mas é o Hugo, né, família? O Rian fez um péssimo jogo, não conseguiu dar proteção pra zaga. Muito nervoso também na saída de bola. Claro que foi prejudicado pelo sistema de jogo do Ramon Dias, mas não fez um bom jogo. O Charles idem também. Muito ruim tecnicamente o Charles, né? Errou tudo que tentou, embora seja um cara com garra. Puta que pariu, né? Não teve retenção nenhuma de bola. De novo, importante salientar que o sistema tático no primeiro tempo não estava bom, mas no segundo tempo também o Charles estava mal, né? Ele não é muito bom, o Charles, né? Para alguns jogos ele é útil, nesse não foi. Tá, Charles, né? Rian. O Coronado fez um bom primeiro tempo, tá? Mesmo sendo muito caçado ali, sendo jantado, e quando ele teve espaço, talvez tenha sido o melhor jogador de linha no primeiro tempo do Corinthians, né? Não entendi porque ele foi substituído, talvez por questão tática. Talvez o Ramon não estava entendendo que dava para jogar Coronado e Garro no segundo tempo, ou por questão física, né? Para pensar no Internacional. Vamos ver a entrevista coletiva do Ramon Dias, né? Rodrigo Garro. O Garro, cara, é um cara participativo, né? Fez o que pôde no primeiro tempo, também cresceu na segunda etapa, né? Metendo as bolas pro Romero, pro Yuri, pro próprio Mateuzinho, né? Criando boas chances, né? O Garro jogou bem hoje, né? Embora tenha tido uma dificuldade incrível ali pelo sistema tático onde ele foi inserido ali durante boa parte do jogo. E foda também que os jogadores atrás dele não estavam passando muita confiança, né? Então ele teve que buscar muito jogo lá atrás, enfim, teve muito trabalho Rodrigo Garro, né?
Se ele não voltava para armar lá atrás, o time quase entregava a bola para o adversário, né? O Romero teve duas boas finalizações, pensei que ele ia fazer um golzinho ainda hoje, né? De novo, é outro que foi prejudicado pelo sistema, né? Mas fez até que um jogo bom o Romero, tá? Ali pelas dificuldades, né? O Hector Hernandes foi muito mal, não participou muito do jogo, tem a parte tática, mas também quando teve a oportunidade perdeu o gol. Não foi muito bem o Hernandes, né? Não consigo participar também muito da partida, né? Foi mal o Hernandes. Os caras que entraram, o Mateuzinho entrou muito bem, foi a peça-chave na segunda etapa, né? Da mudança tática do Ramon Dias. O Gustavo Henrique foi bem, rebateu as bolas, né? Foi seguro, talvez o zagueiro mais seguro do jogo, do Corinthians, né? Entrou três, né? Mateuzinho, Gustavo Henrique. O Martins, nossa senhora, foi outro ali que errou tudo que tentou, né? O Martins, embora tenha muita vontade. Puta que pariu, mano. Ele foi acertar o primeiro passe pra trás da casa dos 20. Partida ruim do Martins. O Carrilho entrou muito bem no lugar do Charles. Era uma substituição cantada que o Ramon Dias demorou pra fazer. Entrou bem o Carrilho. E o Roberto também entrou bem no lugar do Hector Hernandes no segundo tempo ali. Talvez se tivesse entrado um pouco antes ali naquele período que o Corinthians estava conseguindo contragolpear, né? Tava conseguindo contragolpear o Flamengo. Tava conseguindo colocar o Mateuzinho em jogo. Se já tivesse o Yuri e o Carrilho, talvez a gente tivesse melhor sorte, né? Mas eu acho que é isso, pessoal. Agora o foco total volta pro jogo contra o Internacional. Vamos ver o desenrolar aí do STJD. Achei que foi uma boa partida do juiz, tá? O Wilton Pereira. O Wilton Pereira, ele é um juiz meio polêmico, assim. Ele tem um estilo de jogo todo dele, de apitar, mas ele, ao menos eu acho ele coerente, tá? Nas decisões dele durante o jogo, tá? Enfim, uma boa arbitragem do Wilton Pereira. A gente tá vivo, tá, família? A gente tá vivo, temos aqui pontuações, vamos reclamar com o Ramon Dias. Foi mais sorte do que competência voltar vivo para São Paulo, mas a gente tá vivo e eu espero que o Corinthians esteja bem fisicamente para pegar o Internacional no sábado, tá? É um espaço muito curto de tempo de uma partida intensa para outra partida que também vai ser intensa e com desfalques, né? Sem Romero, sem André Ramalho, sem Fagner, né? O Corinthians vai ter menos peças no banco, né? Vamos ver se o Memphis Depay consegue ser útil, né, para esse jogo. Não foi para esse jogo aqui do Rio de Janeiro porque ele tá fora da Copa do Brasil pela questão da inscrição, né? Mas é isso, pessoal. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e vai Corinthians!